Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bom, queridos, estamos em uma série de mensagens em que nós estamos vendo a questão pecado e dentro da Bíblia. Nós vimos até agora como ele entrou e estamos vendo como ele está saindo do mundo. Se você não viu os outros vídeos, eu criei uma playlist com todos eles que eu vou estar deixando nas descrições deste vídeo, no card aqui em cima e também no primeiro comentário fixado aí, para que você veja todos eles e passe a entender que o pecado é como uma história que teve seu começo, teve o seu auge, o seu envelhecimento e teve a sua morte. E estamos mostrando agora a morte do pecado. Vimos no último vídeo sobre a morte do pecado vista sob a perspectiva da carta aos Hebreus. E agora vamos ver sobre a perspectiva da carta de Paulo aos Romanos. Veja então o que Paulo disse, o que estava despontando no tempo para o mundo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Só lembrando que o contexto de Romanos 1, versículo 17, é aquele ponto onde Paulo falava que ele não tinha vergonha do evangelho de Cristo, porque era o poder de Deus. Agora vamos ler o verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Veja que ele faz uma conexão entre justiça e fé, porque sem fé ninguém descobre a justiça de Deus. Você precisa entender muito bem esse ponto, queridos. O mundo ele estava saindo de uma fé nas obras. Lembra quando o discípulo Tiago disse que a fé sem obras é morta? Então o mundo daqueles dias cria na fé, se tivesse obras. E não é isso o que o cristianismo tradicional pensa? Quando você fala de uma fé dada por Deus, sem a justiça humana, eles dizem o quê? Olha, a fé sem obras é morta. Logo, entendemos que eles pararam antes da cruz. Por isso que creem em tudo isso, lá no sistema religioso, é tudo para a carne, é tudo visceral. E hoje nós entendemos a justiça de Deus, e ela teve vários aspectos. E um desses aspectos foi tirar o pecado do mundo. Aí o irmão do sistema religioso diz assim: não há pecado? Então eu posso matar, então eu posso adulterar, então eu posso me prostituir. São essas três coisas que eles sempre falam, não é verdade? Isso só mostra que eles não conhecem a justiça de Deus, porque essa justiça é uma revelação que Deus dá a quem quer. Essa justiça se revela, conforme Paulo disse, de fé em fé. É por isso que nós avançamos. Não avançamos na nossa meritocracia. Avançamos aonde? No conhecimento. Veja onde nós estamos hoje e glorificamos a Deus por isto, né? Porque antes estávamos lá também servindo a Deus visceralmente. Portanto, meus irmãos, para entender o fim do pecado, que é uma justiça de Deus para nós, somente com os olhos iluminados, e isso é fé. Seria uma injustiça se nos dias de hoje, com o fim da lei, continuássemos com o pecado. Seria uma injustiça se hoje ainda carregássemos o erro daquele homem, de Adão. Então, se existisse o pecado ainda no mundo, Cristo teria vindo em vão. Porque é como se o teu vizinho matasse e você fosse preso. Uma tremenda injustiça. Como iríamos servir a Deus hoje em espírito e em verdade, se ainda estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados? Sem condições, não é verdade, abençoado? Eu, quando vejo um líder do sistema religioso que diz seguir a Bíblia, né, chamar o povo de pecador, isso é uma falta total de contextualização bíblica. Eles estão em grandes erros doutrinários, além de serem desonestos com a própria palavra do Senhor. Essa é a grande verdade. Eles não são cristãos, são pessoas que vivem com o passado na mente, antiquadas e, infelizmente, condenadas. Então, Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3, mostra essa impossibilidade do homem em ter comunhão com Deus. E no capítulo 4, essa justiça começa a ser revelada por fé em nossas vidas, porque nós recebemos isso. Quando entendemos que as coisas com Deus não funcionam com obras, o que fizemos? Abandonamos as obras. E logo foi nos dado o quê? O galardão, sem obras. Foi isso que Paulo disse em relação aos novos céus e nova terra. Veja lá em Romanos capítulo 4, agora versículo 4 e 5. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida, segundo a obra. É meritocracia. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E olha, queridos, foi justamente isso que nós fizemos. Desacreditamos nas obras para nos justificar, saímos do sistema religioso
E hoje tudo que fazemos em relação à graça, fazemos porque sabemos que já somos abençoados e sem pecados. Logo, a justiça não chegou a nossas vidas pela lei das obras, porque ela foi feita a Abraão antes da lei. Então, os que creem sem as obras da lei são os verdadeiros herdeiros. Veja o que Paulo disse sobre a lei no verso 15 agora. Porque a lei opera a ira. Olha aí. Porque onde não há lei, também não há transgressão, não há pecado. Veja que maravilha. Vocês estão percebendo, queridos, que a questão pecado, ela está intimamente ligada à lei. E a lei foi dada a um povo que não é o povo brasileiro, porque a lei operava a ira. Não é isso que diz ali o texto? A gente olha para esses lugares que pregam que o pecado está de pé nos dias de hoje, a gente enxerga o quê? Um povo irado, um povo que tem raiva de estar ali. Tem muita gente que só vai na igreja porque eles têm essa ilusão que seus pecados só serão perdoados se frequentarem aqueles cultos, se observarem as ordenanças daquela entidade. E aqueles cultos hoje, você está vendo como é que está? São horrorosos. Bíblia fechada e o homem blá blá blá. Eles acham que a questão pecado e perdão de pecados é o que refreia o homem na sua maldade. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Pois o período em que o homem foi pior foi quando a lei de Moisés estava em vigor. Veja o exemplo de Israel. Volte e meia Israel tombava. Volte e meia Israel tombava. E seguiam a lei. E hoje a gente enxerga um povo sem esperança andando pela terra. Um povo sendo manipulado por homens cruéis e perversos. E você precisa saber que o pecado deixou de existir. Lá no ano 70, quando o templo veio abaixo, as coisas se fizeram novas. É isso que você precisa entender. Esse pecado foi tirado. Hoje você tem vida e vida com abundância por causa disso. Bom, abençoados, estamos chegando ao fim dessa mensagem e você já viu que essa abordagem em Romanos ela é muito perfeita para nós entendermos o fim do pecado. E vamos continuar no próximo vídeo falando sobre o pecado na perspectiva da carta de Paulo aos Romanos. Veremos agora os capítulos 5, 6 e 7, tá bom? Graça e paz aí e até a próxima mensagem.